Eu fiz, acho que uns 23 vídeos comentando o livro do Harari Sapiens. Comecei devagarinho e aí fiz uma leitura comentada. Eu não fiz assim, li tudo e depois comentei. Eu fui lendo e comentando, tanto que no início eu comecei a fazer isso e as pessoas começaram a criticar. Mas você não leu o livro todo? E eu fui. Era uma espécie de leitura compartilhada. E lá pelas tantas, eu percebi que o Harari era um conceituador de ar-condicionado. Como é que isso acontece? Ele, no meio do livro, eu acho que saiu um dos pontos bem característicos assim, de um determinado perfil, ele vem e diz assim, o ser humano, o Sapiens foi para o passado e saiu do nomadismo e foi para as aldeias. Então ele está ali procurando, né, entender por que nós fizemos. Nós fizemos. Aí o Harari, no meio do caminho, ele diz, mas não deveria ter feito. Como assim não deveria ter feito? Ele daqui do século XXI, ele está criticando uma decisão que foi feita lá atrás e dizendo que os nômades teriam sido melhor ficar como nômades do que ir para as aldeias. Então é meio que assim, uma espécie assim, uma visão um pouco divina, de crítica e não de compreensão. E naquele momento eu percebi que o Harari era de ar-condicionado. Porque se eu falasse alguma coisa em sala de aula, e muito do que eu desenvolvi das minhas teorias se deve ao fato de eu estar levando essas teorias para os meus clientes, workshops em empresas, palestras e cursos de graduação e pós-graduação. E aí nessa história lá do nomadismo, você fica imaginando o que era para uma mulher, e aí certamente uma menina ou uma mulher ia levantar o dedo lá para o Harari e ia dizer, cara, mas espera aí, imagina uma mulher grávida andando de um lado para o outro o tempo todo. Então, a necessidade de dar uma assentada nas aldeias foi uma necessidade que tinha vários problemas. E aí a pessoa fica com uma visão mais estreita, por quê? Porque está no ar-condicionado. Ou se ele fez palestra, ou se ele fez curso, uma coisa é você fazer uma palestra, ir lá fazer a palestra, ou você fazer um curso, fala, e depois vai embora e todo mundo fica escutando. A outra, como eu tenho desenvolvido, e ainda bem que eu fiz isso, a gente vai dialogando, como eu estou fazendo aqui agora, com mais uma turma do MBKM, lá do CRI e da COP. Então tem várias questões aqui que são interessantes para a gente comentar, né, que a gente vai trabalhando. Primeiro, essa questão da transformação digital, o cenário geral é transformação digital. E a gente aqui tem dito, é transformação administrativa. A passagem da gestão, que usa as linguagens sonoras, para a curadoria, que usa a linguagem algorítmica. Aí os alunos perguntam, tá, beleza, mas se a gente quiser migrar, como é que a gente faz? Aí a gente desenvolveu aqui a metodologia de inovação bimodal. Primeiro, os líderes do projeto precisam abraçar a visão de cenário bimodal. A pessoa tem que entender o contexto geral, tem que ter uma teoria forte, tem que entender que a gente está indo para uma nova civilização e quem vai liderar nessa nova civilização, como já está acontecendo, são organizações curadoras. Todos os líderes do mercado hoje são organizações curadoras, seja ela 1.0 ou 2.0, Bitcoin 2.0 e 1.0
E curadoria 1.0, YouTube, Uber, Google. Temos aí também, né, aquele pessoal que usou o digital de maneira inteligente, que é o Netflix, por exemplo, ou o Nubank, que na minha visão é gestão 2.0, ainda é gestão porque eles controlam o acervo, mas eles deram um passo adiante. Mas ainda não é curadoria. Tanto que você comparar a quantidade de usuários do Netflix com o Uber, é 220 para 2,2 bilhões. O potencial de YouTubes é muito maior no longo prazo do que de Netflix, ainda mais com o Bitcoin. Então, primeiro, isso, tem que ter a visão. Segundo, criar uma área separada com recursos próprios, porque você não pode criar uma área separada, como eu já vi, em que o dinheiro é dado por quem está no motor 1. E aí a gente faz motor 1, gestão, motor 2, curadoria. Então, no motor 2 tem que ter dinheiro para investir, porque senão o motor 1 controla o motor 2. Tem que ter independência. E o motor 2 tem a missão de experimentar a curadoria, tanto na forma de pensar como de agir. Tem que ser separado, senão intoxica. Muita gente, às vezes, quando eu falava sobre isso, falava, entendi. Então a gente vai fazer as experimentações do motor 2 para levar para o motor 1. Não. O motor 1 tem também uma área. O motor 1 é uma área de inovação para a gestão. Não quer dizer que você não possa melhorar a gestão. Pode. Tanto que está ganhando dinheiro, tem cliente, vai melhorando. Mas tem que ter o motor 2. Essa coisa da bimodalidade já foi usada. A Amazon usou para fazer o Kindle, a loja americana criou americanas.com separado, o Globo criou o globo.com separado, só que eles fizeram motor 1. Eles criaram um motor 1 separado, fizeram e aprimoraram o modelo anterior. Eles não partiram para a nova possibilidade. Eu vivi no Globo, no jornal Globo, nós criamos o motor 2 dentro do Globo, criamos a Globo Online, usando um software de comunidade, criando uma espécie assim de Facebook dentro do Globo, em que as pessoas já começaram a criar seus blogs, etc. E o projeto foi descontinuado. Eu ganhei até prêmio por causa desse projeto. Ali eles teriam o motor 2 com curadoria, em que as pessoas iam criar sua própria informação. E aí o pessoal não teve capacidade de entender que ali eles estariam começando a liderar o mercado. Foi uma das primeiras, eu não sei se é a primeira, mídia digital usada por um jornal criando curadoria. Então, esses são o aspecto de como curadorar. É a primeira pergunta e a gente então sugere. Cria o motor 2 faz separado e ali no motor 2 você experimenta a curadoria. É uma transformação administrativa e não tecnológica. É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso. E depois você precisa entender o que é um inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser bimodal.